Olá, sejam bem-vindos a mais um Olá Europa. Eu sou Luciana Quaresma, jornalista direto aqui de Lisboa. Comigo hoje o Márcio Delgado, direto de Londres, nessa nossa conexão Inglaterra, Portugal. E vamos ter também uma convidada muito especial, a Larissa Budi, que é chefe de cozinha. E ela vai estar falando para a gente sobre alguns pratos muito típicos de Portugal, mas que são poucos conhecidos dos brasileiros. Normalmente, quando pensa na cozinha portuguesa, a gente pensa no bacalhau, e tem não sei quantas mil receitas de bacalhau, a Larissa também vai falar sobre isso, mas a gente nunca pensa muito nesses pratos dos quais a Larissa hoje vai falar aqui no nosso programa. E, claro, vamos também falar um pouquinho da gastronomia inglesa. E o nosso querido Márcio vai estar trazendo algumas informações importantes e bem interessantes sobre alguns pratos famosos na Inglaterra. Márcio Delgado, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Olá Europa. Tudo bem? Olá, Luciana. Tudo ótimo. Aliás, é um programa hoje que vai dar água na boca. Muitos dos pratos, aliás, escolhi três pratos, tá? Dois salgados e uma sobremesa. E nenhum deles, Luciana, eu conhecia antes de mudar aqui para a Inglaterra. Eu moro aqui bom, já são 15 anos, quase 15 anos, e a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo a cozinhar em casa, não só agora, tá? Por causa de nada que aconteceu agora. Mas que bom que a Larissa, aliás, onde está a Larissa para conversar com a gente? A Larissa, que é Larissa, chefe de cozinha, ela que é carioca e está em Portugal já há um tempo, né, isso, Larissa? Estou aqui há 5 anos e sigo aprendendo também. e cozinha lindamente. E esses pratos que a Larissa vai falar sobre eles hoje, eu também não conheci. Olha que eu sou de família portuguesa. Cresci com a minha bisavó portuguesa, inclusive era dona de restaurante, avó portuguesa, avô português, e não conhecia nenhum desses três pratos que a Larissa vai citar hoje aqui pra gente. E são pratos maravilhosos que eu aprendi a admirar e saborear aqui em Portugal. E adoro. E vamos falar também um pouquinho dos preços, para quem não sabe quanto custa, para também ter uma ideia dos custos dos restaurantes desses pratos que a Larissa vai falar. Larissa, qual será o primeiro prato que você vai falar sobre ele hoje? E falar um pouquinho dessa receita, e explicar como é que funciona, quais são os ingredientes, e o que você também, se você conhecia ou não esses pratos que você escolheu para a gente falar hoje aqui. Não, assim, ó, eu selecionei alguns pratos. O primeiro prato que eu vou falar é um dos meus pratos preferidos, que é o polvo alagareiro, que por acaso é até um prato que eu acho que é bem conhecido no Brasil, né? E eu não sei se eu falo os três pratos que eu selecionei e aí a gente vai falando. Pode começar com esse se você quiser, mas assim, ou se quiser já falar dos outros dois que você vai falar, para o pessoal de casa já saber também. Porque tem uma coisa assim muito peculiar na gastronomia portuguesa que eu sou filha de sírios com libaneses, né? E sou brasileira, filha de sírios com libaneses e a minha relação com Portugal, eu conhecia muito pouco de Portugal quando eu vim para cá. E uma coisa que me assustou muito é que eles sabem muito mais da gente do que a gente conhece deles, apesar da gente ter uma influência portuguesa muito grande no Brasil. E a gente acha, né, que comida portuguesa é simplesmente bacalhau. E não, a comida portuguesa ela é assim, ela é muito muito rica e muito É muito vasta e rica. muito exatamente, mas assim, ela é muito rica em termos de ingredientes, sabe? Apesar de Portugal ser um país muito pequeno, aqui a gente tem muito porco, a gente tem muita galinha, a gente tem muitos frutos do mar. E para mim o grande diferencial de Portugal em termos da gastronomia está mesmo no mar, digamos assim. E tanto que os pratos que eu selecionei são pratos do mar. O primeiro que eu vou falar é o polvo alagareiro, e aí tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, aqui o polvo, ele é muito democrático, a gente consegue comer polvo em todos os lugares, que no Brasil, os lugares que eu já sentei para comer polvo no Brasil foram pouquíssimos e restaurantes super caros. E o polvo alagareiro nada mais é do que um polvo cozido e é com batatas assadas, e depois você assa e coloca muito azeite e muito alho. E o alagareiro é tipo é quase uma guarnição, assim, né? Porque você tem o polvo alagareiro, você pode ter o bacalhau alagareiro. Se você quiser inventar Que alguma eu outra coisa adoro bacalhau alagareiro, lagareiro. Eu adoro e bacalhau é lagareiro isso. também. A característica é justamente essa, é ser com muito azeite e muito alho, sabe? Então, eu adoro também. Depois você tem sempre as batatas. Isso é outra coisa muito curiosa também, que aqui em Portugal, eu não sei, no Brasil a gente está acostumado a comer o arroz e a batata, né? Aqui ou é o arroz ou é a batata. Então, não dá para misturar os dois. É verdade, aqui E E também na é isso. Inglaterra. o povo.
Fala, Pode Márcio, falar. desculpa. Ah, não, é verdade, isso que a Larissa estava contando, eu só percebi aqui também, depois que eu cheguei, que você não come arroz com batatinha como a gente faz no Brasil. E no começo eu fazia, servia as pessoas e todo mundo achava estranho, os ingleses principalmente. Mas por que os dois? Por que arroz e batata? Não é um ou outro? Não, e é muito É, louco, assim, por exemplo, o bacalhau com natas, desculpa, que eu acho que o bacalhau com natas, ele pede um arrozinho. Eu confesso que eu falto o arrozinho. E se vai no restaurante é quase uma ofensa, assim, né? e por falar em restaurante, o povo alagareiro, assim, mais ou menos, Larissa me corrija se eu estiver errada, mas assim, eu fiz uma pesquisinha assim, em média, né? Obviamente tem os mais baratos, dependendo do lugar onde você vai comer, tem os mais caros, os restaurantes mais caros, mas fica ali uma média de 16 euros, não é isso? O povo alagareiro em Depende, assim, restaurante. pode ser, sim, Média. sim, é um prato que não é um prato que você encontra muito nas tascas, né? É muito normal você ter ele nas tascas, mas de fato ele não é um dos pratos mais baratos mesmo, assim, mesmo. Eu acho que 16 euros pode ser uma boa média, porque você pode ter os mais caros, você pode encontrar por 13, mas você Exato. também pode encontrar por 25, é uma ótima média, E assim. Larissa, é fácil de fazer em casa? É fácil confeccionar o povo alagareiro para quem quiser fazer em casa? O polvo alagareiro, assim, muita gente tem uma certa dificuldade de lidar com o polvo, né? Tem muita gente que acha que fica borrachudo, tem gente que diz que não sabe preparar, mas o polvo, no geral, ele é muito fácil. Você pode fazer ou na panela de pressão, e você dá uma escaldada no polvo, que é isso, ou você coloca ele, deixa ele num caldo ali, cozinhando por mais ou menos uns 40 minutos, ou então você deixa ele na panela de pressão por mais ou menos uns 10. Eu gosto de colocar até algumas coisas no caldo. Você pode colocar umas ervas aromáticas, pode colocar uma cenoura ou um salsão para dar um pouco mais de sabor e trazer um pouco mais de sabor para o polvo. Ou então, se você não quiser, não precisa. E aí você assa as suas batatas. Eu gosto daquelas batatinhas pequenininhas que a gente chama de batata portuguesa no Brasil. E eu continuo chamando elas de batata portuguesa aqui. Eu também, eu também chamo. Mas ela não chama batata portuguesa, não. Ela tem outro nome. Mas a gente encontra ela aqui em Portugal. E, E, e depois você, Márcio, você você já assa as provou o batatas. polvo alagareiro? Só Sim, por já, curiosidade, já agora eu fiquei aqui na provei. dúvida. Provou, né? Ah. Adoro, adoro, sim, sim. Eu gosto muito de frutos do mar. Então, quando eu vou a Portugal, é a minha desculpa, assim, para aproveitar, porque a diferença de comer frutos do mar em lugares como Portugal ou lugares aqui como Inglaterra é que em Portugal tudo parece mais fresco, além do preço, que é bem mais em conta, né, porque tem mais abundância. Então, aqui não é tão fresco, porque é congelado, eu acho que vem de fora, ou pelo menos de outras áreas, não especificamente de Londres, tá? Então, além do preço ser mais caro, não é tão fresco quanto em Portugal. A Larissa estava falando aqui da receita. Isso influencia, Larissa, o polvo? Se for congelado, se comprar fresco, como é que normalmente você faz? Eu acho que o fresco é sempre melhor, né? Eu acho que é sempre melhor. Mas uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é assim, que às vezes, se você for comprar congelado, sempre procura pelo polvo ultra congelado. Porque o que que significa o ultra congelado? Isso assim, polvo ou qualquer outra coisa que você vai comprar. O ultra congelado é uma coisa que congela instantaneamente. É uma máquina que simplesmente congela instantaneamente. Então você mantém todas aquelas características do ingrediente e aí você não forma grânulos de gelo. Então, quando você vai descongelar, você preserva melhor o sabor e você mantém ali os nutrientes, porque realmente ele é muito congelado na hora. É isso, mas fresco, né? Sou suspeita, é sempre E melhor. por falar em e por falar em fresco, vamos ao seu segundo prato, senão a gente não consegue falar deles todos. Depois, com detalhes, quem quiser saber mais, vem aqui no nosso canal e vai também no site Isso. da Larissa, que ela tem todas as informações lá. Amêijoas ao bulhão de pato, que inclusive o próprio nosso querido Márcio, toda vez que via esse nome, né, Márcio, me corrija se eu estiver errado, você achava que tinha alguma coisa a ver com pato, mas não tem nada a ver com pato. Larissa, explica esse prato aqui pra gente. Então, bolhão de pato, esse prato, na verdade, ele é uma homenagem a um poeta. E ele nada mais é do que Cara, as amêijoas é um marisco, né? Aquele da conchinha que abre. E você coloca ela na panela, refoga com azeite, alho, sempre azeite e alho, e você coloca manteiga e vinho branco, tampa em 5 minutinhos e deixa as amêijoas abrirem. Então, e tem uma outra coisa, as amêijoas que não abrem, elas não estão boas para comer.
e depois você coloca um pouquinho de limão, fica um caldinho, assim, é uma coisa muito para comer com a mão, não é um prato principal, é quase uma entradinha, assim. E é ótimo para comer na praia também, tomando uma cerveja. Depois você pega o pão e você xoxa, assim, naquele molinho que fica, tipo, delicioso. Isso é uma coisa muito boa também, sabe? Adoro. E Portugal tem muito essa característica, que eu acho que a comida portuguesa ela é uma comida muito de abraçar. Ela é uma comida de muito poucas especiarias, os temperos, no geral, são muito plain, é tudo muito igual, assim, é muito à base dos refogados, da cebola, do azeite e do alho, Alho. ou Alho. coentros ou salsa, sabe? Então, assim, tem isso também, né? A gente tem no Brasil, ou tem uma região que é o coentro, região que é a salsa. Aqui em Lisboa é muito mais do coentro, no norte é muito mais da salsa. Mas é uma comida muito simples de fazer, sabe? Mas, cara, é delicioso. E é isso, essa coisa de abraçar. Que você coloca um pouco com a mão, tudo que você pega com a mão, eu sou suspeita, eu sou filha de libaneses. Eu acho assim, eu acho que é o cerne da comida, sabe? E é muito Agora, fácil, tem Quanto e é custa muito em gostoso. média? tem muita gente que coloca vinho branco. Você Vinho gosta de botar branco, o vinho sim, branco nas sim. ameixas ou não? Sim, sim. Com vinho branco e eu ainda gosto de colocar um pouquinho de limão no final. Sim. Você coloca, refoga, coloca manteiga e vinho branco. É isso que vai dar aquele caldo delicioso, sabe? E aquele aroma também, sim, leva o vinho branco. Sim, com Eu certeza. Eu normalmente coloco não vinho gosto de branco. colocar a manteiga. Eu coloco só o azeite, mas tem muita gente que põe Não, eu manteiga. gosto Você da gosta de botar manteiga. manteiga? Ah, Eu tá. Eu sou, gosto da eu, eu, manteiga. eu sou a rainha da manteiga, eu confesso. A Luciana não é normal, não, Larissa. A Luciana não é normal. Não, eu Quanto é que adoro custa esse manteiga, mas prato? quando ameija, eu gosto do azeite com azeite, coentro, ai meu Deus, o alho e gosto de molhar o Uhum. pãozinho ali depois, mas é isso. Eu não gosto de botar a manteiga porque eu acho que o azeite ali com o coentro e o alho fica espetacular, porque eu sou bem portuguesa nisso. Adoro esse refogadozinho. Ameijo, normalmente média também vai variar dependendo do restaurante que você for, mas 22 euros, 23 euros, né, Larissa? Não é um prato barato. Até porque normalmente é Não, não é entrada, um não é prato só o que você barato. come. Exatamente, não é um prato barato. Eu até diria um pouco menos, sabia? Mas não sei, eu diria aí na faixa dos 16, mas não sei, 22 talvez talvez restaurantes mais caros, né? 22 eu acho que para você encontrar mais ou menos por 22 é bem caro até, inclusive, porque normalmente é Já isso, é né? É restaurante caro. porçãozinha, assim. É, É, mas aquelas e é isso, é para maiores, você Você falou. compartilhar. porque as Hã? maiores acho que às vezes são mais caras, né, Larissa? Quando elas são Pode maiores. ser. É, Talvez é. seja isso também. Eu também não vi, assim, fazendo a diferença das ameijas, porque tem as maiores e menores, mas eu também adoro ameixa, agora fiquei até com água na boca. Agora, o outro prato, arroz de tamboril. Ah, É pouco conhecido do brasileiro, né, Larissa? enfim, é super pouco conhecido do Márcio, você brasileiro e conhece porque arroz de tamboril? Sim, sim. E gosto muito. é porque assim, é um peixe também muito peculiar daqui, né? E o tamboril é um peixe bem feio, né? Se vocês não viram, eu acho que vale a pena olhar. Que peixe é esse? É um peixe que tem um bocão assim. Mas ele é um peixe grande, super saboroso. Esse arroz de tamboril, ele nada mais é do que uma espécie de risoto, né? Porque você usa. E aí, só que ele é um risoto feito com arroz carolino, e foi por isso que eu quis trazer ele aqui, porque o arroz carolino ele é um arroz super peculiar também, daqui de Portugal. É um arroz pequenininho, é um arroz que puxa muito sabor, então é um arroz que dá para você fazer preparações que exigem muito caldo, você agrega muito sabor com esse caldo. E é um prato fácil também, é um prato relativamente barato. Normalmente o arroz de tamboril ele é acompanhado de camarão, mas é totalmente à parte. Mas eu acho que fica gostoso. E e não sei, eu quis trazer justamente porque por ele ser diferente. Eu nunca tinha ouvido falar de tamboril até eu me mudar para cá. E aqui é um prato super, super, super comum, assim, super comum. É super E comum. é E é delicioso fácil de também. fazer, Larissa? Eu nunca fiz. É fácil de fazer? É muito fácil, assim, você compra o tamboril, pede para limpar, pede para cortar em quadrados grandes, assim, né, cubos, e aí você dá uma cozida nesse tamboril, e aí nessa água você pode acrescentar ainda outros aromas, você pode fazer um caldo nessa água que você vai cozer o tamboril para agregar sabor. Depois de cozido, você tira, reserva, e aí esse caldo você vai fazendo, você mistura tomate, e aí depois você prepara um refogado, e aí você vai fazer mais ou menos o mesmo processo do risoto. Faz um refogado com cebola,
alho. Normalmente no risoto eu não coloco alho, mas no arroz de tamboril eu acho que você pode agregar sabor e é muito característico daqui da comida portuguesa, tanto cebola quanto alho. Joga o arroz, depois você pode jogar em um vinho tinto para dar uma um vinho branco para dar uma aromatizada, mas se não quiser não precisa. Vai jogando o caldo aos poucos, e aí sempre mexendo, mexendo, mexendo. E depois, quando estiver quase pronto, você joga o tamboril. Se você quiser usar o camarão, você dá uma salteada no camarão à parte e depois você joga também nesse arroz e mistura. E eu ainda jogo uma manteigada ali para dar um sabor. A manteiga apareceu de novo aqui. E A Larissa, louca já da está aqui em manteiga. Portugal há 5 anos. De Portugal há 5 anos, mas o Márcio já está na Inglaterra há 15, eu já estou aqui há 11. Você tem família libanesa, eu tenho família portuguesa, na maior parte da minha família é uma misturada toda, mas mais portugueses. Márcio, você na Inglaterra aí, que pratos você selecionou? E eu queria saber se a Larissa conhece e se já fez alguns desses pratos bem típicos da Inglaterra. Ó, o primeiro deles eu tenho certeza que até quem é turista, quem só veio a passeio, já ouviu falar pelo menos, que é a famosa Fish and Chips, que nada mais é peixe com batatinha, né? Mas é um peixe, por exemplo, pode ser o bacalhau, pode ser o plaice. O plaice seria como se fosse uma espécie de linguado, tá? E aí eles fazem esse peixe com uma massinha por fora, como se fosse uma massa feita com cerveja ou com água gasosa, né? Uma coberturazinha, como se fosse quase um empanado, tá? Um peixe empanado. E é servido com batata, com molho tártaro. Até os anos 80, uma curiosidade aqui para vocês, até os anos 80 esse peixe era servido embrulhado em jornal. Mas aí, nos últimos anos, como todo mundo sabe, tem muito mais normas, né, de vigilância sanitária. Hoje já não pode mais embrulhar comida em jornal. Hoje, quando você compra o fish and chips aqui, que custa em média 6 libras, você já recebe num papel limpinho, bonitinho, tudo arrumadinho. E é uma coisa muito bacana de comer na rua, por exemplo. Como a Alessa falou, comer com a mão mesmo, tá? É um prato assim, E como é se muito fosse quase um. tradicional, né? É a comida É tradicional super inglesa, tradicional. quase, né? Em qualquer cidade, em Você já qualquer fez, praia, Larissa? Você rua. já cozinhou fish and Não, chips? nunca A fiz, mas já inglesa ou comi não? bastante isso na Inglaterra. Sobretudo a primeira vez que eu fui lá, que eu era pobrinha. É E é uma muito delícia, né? gostoso. É uma delícia. E super Assim, nunca simples, né? fiz nesse sentido, eu nunca fiz com a cerveja, né? Porque eu já sabia que levava essa coisa da cerveja preta. Já fiz peixe frito um zilhão de vezes porque servi com batata, mas assim com a cerveja eu nunca fiz. Mas é legal isso, é até curioso. É E verdade. essa coisa do jornal eu não sabia, eu achava que era meio lenda. Então é verdade isso mesmo, né, Márcio? Sim, sim, é verdade. Tem alguns lugares que eles ainda têm foto das pessoas comendo peixe embrulhado no jornal. Fotos de arquivo, né? Que eles colocam para decorar as paredes, por exemplo. Até lugares bacanas, assim, da moda, caros. E não é lenda, não, é verdade mesmo, assim. Eu acho que de um tempo para cá nós ficamos um pouco mais paranoicos com essa questão de como a comida é Da entregue ou higiene, embalada. né? Claro, claro que existe toda Até uma no preocupação, né? Brasil. Até no É, Brasil, lembra na praia? A gente comia aqueles queijinhos coalho, né, Larissa? Na praia no sim, Rio de Janeiro, vendia queijinho coalho. Acho que também no Nordeste também é igual, aquele queijinho do coalho delicioso, acho palito. que já não pode mais, né? Tudo É, não ficou muito mais pode. restrito recentemente. Agora, aqui também mudou muita coisa, mas na época dos Santos, a Larissa sabe muito bem disso, que são as festas populares dos Santos Populares aqui em junho, que acontece aqui em Lisboa, é mais famoso que o Carnaval, até aqui em Portugal, em Lisboa pelo menos. E as sardinhas continuam sendo vendidas assim, à torta direito na porta da casa das pessoas, né, Larissa? Sardinha É, frita. eu acho que tem uma questão, assim, dessa cultura popular, dessa cultura da comida de rua, que diz muito sobre o lugar, sabe? Mas aí eu vou até me conter aqui, porque senão a gente pode ir para outro lugar, porque eu sou apaixonada mesmo por isso. E eu acho que isso é onde está o cerne da gastronomia, onde nascem onde diz muito sobre o país, sabe? E eu acho isso muito legal. Eu acho que tem que ter uma questão da higiene, obviamente, mas assim, mais ou menos até a página 2, sabe? Também não vamos exagerar, senão é isso que você falou, perde até a tradição, perde a graça, perde o DNA. É É, verdade, é exatamente. verdade. Tem um E, outro Márcio, prato, qual é o seu Larissa. segundo prato? Para ver se a Larissa também já fez alguns, ou se sabe fazer, ou se ela conhece esse prato inglês bem tradicional aí do Reino Unido. O meu segundo prato, que também eu só aprendi, tá, gente? Só comi pela primeira vez,
quando eu já estava morando aqui. Não foi nem no primeiro ano, não, tá? Se chama Shepherd Pie, ou seja, a torta do pastoreador de ovelhas, Pastor. vamos falar assim. E vocês devem ter ouvido falar dessa torta, porque é uma torta como seria mais ou menos uma versão inglesa do nosso escondidinho no Brasil. Ou seja, eles têm a carne vem embaixo, a carne vem embaixo, vem colocada, feita. No início, ele era feito mais ou menos com o que sobrava do domingo. Então, eles faziam esse prato na segunda, por exemplo. Hoje em dia, as pessoas já fazem esse prato feito de carne moída, coberto com purê de batata. Hoje já é feito normal, tá? Hoje já é feito, as pessoas Isso aqui em fazem sem Portugal, precisar de no guardar resto. padão, é tipo um empadão, não é? Seria o Não nosso seria bem um empadão aqui em empadão, Portugal. porque é batatinha por cima, né? É batata inglesa. É purê de Porque batata, olha é bem só, o nosso Purê de batata é o escondidinho. inglesa. purê de batata. É tipo, mas aqui em Portugal seria, eu acho que o empadão deles, porque o empadão de Portugal é diferente do nosso. E eu tô aqui no meu ouvido, Ah, é ouvindo o verdade. É Rodolfo diferente, é. Souza, que é o nosso diretor português, que tá aqui me dizendo, é o nosso empadão. Muito bem Tá aqui no meu lembrado. ouvido Eu estava na minha falando. cabeça o empadão do Muito bem Brasil. lembrado, É bem Rodolfo, um lembrado. aplauso. É o empadão É. português. Não é o empadão brasileiro, é o Isso, empadão português. isso. E olha, Mas a gente, gente vê aqui super os recomendo. brasileiros falando da comida portuguesa, né? A gente tem que ter aí um português para dar um. Claro, temos que ter aqui um português para aparecer aqui no meio também É. do nosso bate-papo, senão não tem graça. E Claro. é tão fácil de fazer, gente, em casa, assim, não deixe de tentar. Talvez não vai ficar perfeito a primeira tentativa, mas aí na segunda já vai ficar um pouquinho melhor. Nem isso, Larissa. Claro, não, sempre, não pode ter medo de errar. E eu, gente, eu erro até hoje, tá? Todo mundo pensa, fala assim, eu tenho um namorado e todo mundo pensa que o Rodrigo come super bem. E às vezes ele olha pra mim, assim, ele vê as coisas, às vezes eu chego com coisas quando a gente tem que faz catering com tudo em casa, tipo os leftovers, né, as sobras. Ele fala assim, isso não tem pra mim. Gente, a gente erra, a gente tem que tentar, é assim mesmo, não pode ter medo não. E você gosta de fazer coisas novas, assim, tipo, por exemplo, uma receita dessa de um prato inglês que você nunca pensou em fazer e de repente você fala, vou experimentar. Você tem um pouco isso, assim, ou você segue meio que uma linha? Não, eu adoro experimentar, eu amo experimentar. Agora, eu tenho uma questão que é o seguinte: eu gosto de experimentar receitas que tenham coisas que são fáceis, sabe? Porque, sobretudo assim, receitas, se eu vou partilhar essas receitas, porque eu não gosto daquelas receitas que tem tipo uma lista de 3 milhões de ingredientes, que você vai comprar um negócio enorme e você vai usar uma coisinha mínima de, sei lá, uma coisinha pequena, sei lá, às vezes você vai usar um pedacinho do bacon, você tem que comprar o bacon inteiro, depois você não sabe o que fazer. Então eu gosto de receitas que sejam práticas, tá? Uhum. Mas eu amo fazer, e eu sempre dou uma mudadinha também. Eu sempre vou mudando, vou dando meu toquezinho, eu amo, adoro fazer coisas novas, é Adaptando. isso que me dá entusiasmo, inclusive, sabe? É isso que me dá E um entusiasmo. esse terceiro prato que o Márcio vai falar é bem curioso, também tem uma história bem interessante. Não sei se a Larissa conhece. Uma outra receita inglesa super famosa aí de Londres. Qual é, Márcio? Dessa vez, uma sobremesa, tá? Não é um prato salgado, é um prato doce. A Eton Mass, ou Eton Mass, se você estiver falando o I com som, o E com som de Brasil. E a escola de Eton é uma escola para meninos que sempre existiu, tá, gente? Essa escola foi fundada Muito em tradicional, né? muito tradicional, Luciana. Olha, foi fundada. O Brasil nem existia ainda, porque ela foi fundada em 1441. Olha aí como essa Uau. escola é antiga. E aí conta a lenda que foi lá que surgiu essa receita, né? Que é uma espécie de. Eles pegam em amassa merengue, né, quebra o merengue, com frutas, com chantilly. Tô certo, gente? Deixa eu ver se eu tô falando certo aqui. Eu acho que é isso É, mesmo. É com chantilly, chantilly. merengues, morango. É. E dessa escola famosa, a gente já passou por lá, por exemplo, o primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, já passou por lá o Prince Charles, já passou por lá o Dominic Prince West, Harry. daquela série The Wire, o Príncipe Harry Prince também. Harry. Então é uma escola bem tradicional, é uma receita tradicional, tá? Que você pode comprar em qualquer lugar, assim, que não seja no meio da rua, porque como é uma receita que precisa ser servida fria, não dá para descongelar por causa, né, do chantilly principalmente. Então tem que ser num lugar com ar condicionado, ou um lugar um pouco mais frio. Mas
É muito comum, Luciana, de você ver no cardápio, quando você senta no restaurante aqui, Eu nunca você vê, eles provei. Agora, quando eu oferecem, for a Londres, eu vou querer experimentar. é Ou quando eu estiver na super Inglaterra da próxima vale a vez, vou fazer pena. questão. Você já fez, É Larissa? diferente, é Ou já muito Não, comeu? não doce, mas é bom. conheço. Não conheço. Me lembro uma pavlova, mas eu nunca comi, não. E por falar em Vale a pena. sobremesas, aqui em Portugal as sobremesas são tem muito ovo, né? E tem muita gente que reclama que não gosta porque leva muito ovo. Quem não é fã de ovo não gosta das sobremesas portuguesas. É o que normalmente a gente escuta. Que sobremesa assim que você São os mais desavisados, gosta aqui em né? Portugal? É, exatamente. Quais são os que você mais gosta? Já que estamos na sobremesa, para a gente finalizar o programa, vamos falar de coisinhas assim, docinhas e gostosas também. Eu amo arroz doce. Eu adoro arroz doce. É bem Eu Bom, típico, né, adoro arroz português? doce. É bem típico português. Eu assim, ó, dos doces de ovos, eu amo quindim. Mas eu gosto Eu de quindim adoro com também. coco. Eu também, eu gosto do nosso quindim do Brasil. Que é difícil verdade. encontrar em É, Portugal, viu, gente? Foi bom que a Larissa falou isso, é. porque assim, para quem está assistindo e gosta de comer e quando vier para Portugal vai ficar naquelas gulosices de querer comer doce, aqui é difícil encontrar o nosso quindim. Não acha, Larissa? É. É muito É difícil, é super muito difícil. Encontrar difícil. até quindim mesmo é difícil. E olha, eu vou dar uma dica aqui, se alguém vier a Portugal, se for a Sintra, porque aqui tem muitas essas coisas tradicionais, né? Tem em todo lugar, e você tem que ir em tal lugar, em tal pastelaria para comer aquele negócio, que é o tradicional. E aí, tem um que eu acho que é muito bom mesmo, assim, é muito diferente, que eu não sei muito bem explicar, que eu nem sei fazer, que é o tal do travesseiro de Sintra. Aquele negócio é maravilhoso também, né? É É maravilhoso. E verdade. o Rodolfo tá lá no Catar, mas é português, nosso diretor, eu já falei dele aqui hoje. Não sei se ele lembra, nós já tivemos gravando em Sintra os travesseiros. Lembra disso, Rodolfo? Um programa que a gente fez. E tem outros doces tem uns doces maravilhosos, como o baba de camelo, que eu não conhecia antes, Eu tá? sei que E é bem doce, mas eu é não sei muito como é que doce. faz também, Larissa. O que tem dentro? Tem ovo Do baba de também? cabelo. Do baba de cabelo? Desculpa, Não, fechou. do travesseiro. Do Eu não travesseiro de sei, tem Sintra. um creme de ovo ali, tem um creme de ovo ali, que é um creme de ovo bem típico, né, dessa base toda da comida portuguesa, um creme molinho. E depois tem aquele, eu não sei o que que é a massa, porque a massa parece uma massa folhada, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio anuviada. Eu não sei como é que faz. Eu não sei fazer. Você já experimentou, Márcio? Já experimentou Já. o Já travesseiro de Sintra? experimentei e gosto muito. Essa coisa mole que tem dentro, eu achei que era só de ovos, porque assim, a cor é bem intensa. É, ovo e Olha, quando açúcar, você né? vier aqui a Londres, da próxima vez, de vier de Londres visitar a gente aqui, eu e Larissa, a gente vai te levar para comer os travesseiros de Sintra. A gente podia fazer esse roteiro, um Combinado. roteiro meio Larissa, assim. A gente come as ameixas de entrada, prato principal, ou o polvo ou arroz de tamboril. E depois a gente vai comer os travesseiros de Sintra. Não é uma boa ideia, gente? Aí Eu você vai acho andando, pra você não perfeito. ficar com consciência pesada, né? Ah, é? Exatamente. Não, e eu agora É fiquei verdade. tô com água na boca. Imagina o Rodolfo que está lá no Catar, cheio de saudade da comida portuguesa, ouvindo a gente falar sobre isso. E a gente vai ter que encerrar o programa, mas antes eu só queria lembrar o pessoal que está acompanhando a gente, quem quiser as receitas do que a gente falou aqui, pode chegar aqui no nosso canal que a gente vai colocar, né, Márcio? Mas também essas receitas e outras, principalmente receitas portuguesas e outras receitas maravilhosas, você pode descobrir no Instagram da Larissa. Fala pra gente, Larissa, como que as pessoas podem chegar até as suas receitas, ver os seus workshops, as suas lives, dando sempre... Gente, ela tem altas dicas, assim, vale a pena, né, Márcia? A gente tem acompanhado e é um espetáculo. Eu acompanho. Poxa, gente, obrigada. Obrigada. Diz O meu, aqui o meu quais são Instagram, os... Isso, vai. o meu Instagram é @larissa.cozinha, então seguem lá, todos muito bem-vindos. Fico esperando a visita de vocês. E para acompanhar o nosso trabalho, vocês encontram tudo no nosso site. Inclusive, a gente tem uma área de blog, que é onde estão todas as receitas, que é o www.larissacozinha.com. Larissa, muito obrigado Perfeito. Eu por tô hoje. com Eu acho, uma Luciana, água na que esse boca agora foi de comer tudo isso que a gente falou aqui agora, esse gente. foi o programa D'Água na Boca, sem dúvida, Luciana. Larissa, é um prazer enorme conversar com você, dividir com você essas receitas. E olha, para você e para quem está em Obrigada casa, eu. não esqueçam de se inscrever no canal
e ativar o sininho de notificações. Assim, da próxima vez que um vídeo novo surgir aqui no nosso Olá Europa, você vai ser notificado, ó, em primeira mão. Não esqueça, tá? Ativa o sininho de notificações. Uma ótima tarde para você, uma ótima noite se você estiver no Brasil. Muito obrigado e até o nosso próximo Olá Europa.